Então, galera, recentemente eu percebi que eu tava numa frequência de anúncios de tragédias supiriquenses e que isso pode ter tirado de algumas pessoas a esperança por dias melhores. Mas ei, você tá vendo isso aí pela perspectiva errada, porque o negócio chegou no nível que o déspota que ocupa a presidência da República tá dizendo que sim, a comida tá cara, então não compra. Deixa na prateleira, deixa estragar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ele falou que tem que educar a população. E no comunismo é assim que funciona, tá? Se você não tem dinheiro para comprar, não compre. Você vai ficar sem o produto e o cara que te vende vai falir. Vai todo mundo cair no auxílio, nos hospitais lotados, nas escolas públicas, o caos se instala, as redes sociais são reguladas e o povo perde força para reagir. Plim! Se bem que o Lula deu até uma boa solução para a vida, né? O IPVA tá caro? Não paga. O IPTU da casa que você já comprou tá te apertando? Não pague. O imposto de renda vai tirar o ovo da mesa porque picanha e nem o cheirinho. Não pague. Não é a mesma lógica? Tá caro, não paga. Simples assim. Ou só vale pra comida. Tá caro, não coma. Galera, esse cara prometeu picanha e cervejinha e tá te falando pra não comprar porque tá caro. Podemos assumir agora que o L que você fez foi realmente de loser? De perdedor? E vem cá, você sabe por que isso é bom? Olha eu aqui dando uma de Miriam Leitão. Porque tem 2 anos que eu tô dizendo pra vocês que o Lula foi o remédio amargo que o povo tava precisando tomar. Que a volta do Lula iria matar a memória afetiva que alguns ainda tinham por ele. Que a atual gestão do Lula, sozinha, sem pandemia, mostrou que Lula não é o pai dos pobres, ele é o pai dos banqueiros, dos irmãos Batista da JBS, mas seu pai, o seu painho não. De você ele só quer o imposto para deixar bilionário mais rico ainda e sabe-se lá como. Sim, eu tenho que dizer que eu não sei como para não ser processada, mas ó, a gente sabe sim, viu? Tirar proveito e lucrar com tudo isso. E a consequência de um governo tão desastroso é o desembarque que está ocorrendo na cara de todo mundo. Tipo o Nelipe Feto, conhecido por ser um militante, passador de pano nível hard, que assistindo a tudo que está acontecendo, sabendo que parceiro, não dá para te defender sem me queimar junto, agora vem a público informar que não. Não vou mais falar de política não, viu, gente? Passar bem. Obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, pra uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim, meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi pra enfrentar algo que eu considerava considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, pra todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas pra essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui, para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa. Que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. No pior momento do governo Lula, eis que convenientemente Felipe Neto diz que não dá mais. E galera, isso aqui não é pouca coisa não. Isso aqui é um sintoma claro da doença que tá espalhando. O Nelipe passou meses dizendo que, quando o Lula fizer Dória eu vou cobrar. E no auge do Dória, ele desiste de política? Tava com o coração peludinho, ele. Tava, coraçãozinho. Mas calma, ele não abandonou a militância totalmente. Nelipe investiu no ICL, o Instituto Chupa Lula. Então, ele tá sim contribuindo para a defesa do Lula. Ele só não quer passar o vexame de ser a cara dele fazendo isso. Deixa que outra pessoa faça. Ele não. Além, claro, dele pensar que, parando de falar de política, as marcas podem contratá-lo. E, claro, as marcas podem até contratar, fingindo demência ou um Alzheimer de marketing. Mas a gente não vai esquecer. A internet não vai esquecer nunca o que ele fez. Então, tá no direito das marcas contratarem, mas também tá no nosso direito contar quem é o menino que estampará a propaganda daquela marca. Ai, conte com isso, porque isso
é democracia. Mas carinha do Nelipe defendendo Lula, acabou por ser espetezada. Queima muito o filme, então melhor não. E eu não tô falando apenas do Nelipe e da Rede Lula, que eu já vou mostrar pra vocês o que eles disseram da nossa Maria Antonieta Tupiniquense, que do nada começaram a criticar o governo. Eu tô falando da própria justiça, que começou a revelar escândalos do governo, coisa que não vimos durante 2 anos. O TCU traz a público um motivo para o brasileiro sair à rua de novo e ainda põe o dedo na ferida dizendo que tem preocupação dessa conta ficar para a União. Gente, a União não tem dinheiro. Ela administra o dinheiro que o governo tira da gente através dos impostos. Então, quando ele fala que a União vai pagar, entenda que o prejuízo é seu. TCU aprova a abertura de auditoria urgente na Previ, Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. O ministro diz que entre janeiro e novembro de 2024, Fundo de Pensões acumulou um prejuízo de 14 bilhões de reais. A história parece nova, mas nem é. Estamos vendo o mesmo filme de novo. Que surpresa. Em 2018, a Lava Jato revelava um esquema do PT e do MDB nos fundos de pensões dos Correios, a Postales, e do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPOS, que somou 20 milhões em propinas para os envolvidos. Naquela época, o rombo estimado foi de 6 bilhões e o Ministério Público denunciou 29 pessoas. E isso porque eu estou citando um único caso, tá? Só um, porque tem vários. A questão aqui é que o Banco do Brasil é um banco estatal, pertence ao governo brasileiro, e o que o ministro do TCU coloca é que esse rombo de 14 bilhões pode ser paga pela população que não tem culpa, na melhor das hipóteses, do presidente da República ter colocado um sindicalista para administrar o maior fundo da América Latina. E esse fundo chegar nessa situação. Essa conta simplesmente não pode ser nossa, porque não é nossa culpa. E eu disse que, na melhor das hipóteses, foi uma questão de plena incompetência, porque a investigação em caráter de urgência pelo TCU apenas começou. Vamos ter que aguardar o que vai sair dali. E esse pode ser o segundo motivo dado pelo TCU para que a justiça estope com o Lula, já que, bom, temos o pé de meia, também revelado pelo TCU. E no mesmo dia que soubemos do rombo da Previ, mais uma página no capítulo do escândalo da USAID no Brasil é revelado. E dessa vez, os parlamentares não ficaram apenas dizendo para o público que uma organização estrangeira estava socando dinheiro no país e no mundo para propagar suas pautas absurdas e totalmente ideológicas. Porque caso você more no Brasil e ainda não saiba o que está acontecendo, tá rolando um ponto de reviravolta não só no Brasil, como no mundo. A USAID é uma agência dos Estados Unidos que tinha como justificativa de existência promover a ajuda humanitária no mundo. Essa agência possuía um dos maiores orçamentos dos Estados Unidos e despejou milhões e milhões e milhões de dólares nas mãos de ONGs, jornalistas e entidades para a promoção de sua agenda própria, o que desvirtuou o propósito de existência da própria agência, já que agora sabemos que o dinheiro foi destinado para coisas como 47 milhões de dólares para uma ópera de transgêneros na Colômbia, 32 mil dólares para uma revista em quadrinhos sobre transgêneros no Peru, 3 milhões de dólares para uma ação climática voltada para meninas no Brasil, 45 milhões de dólares para a Bolsa de Diversidade e Inclusão na Birmânia. E, gente, é claro que também houveram ações humanitárias reais, mas numa hora dessas, em que o órgão tomou vida própria, é impossível saber de fato quanto de dinheiro para a agenda woke para a promoção de pautas progressistas no mundo foram enviados. Então, até que seja possível descobrir, Trump e Elon Musk mandaram todo mundo para casa e hoje é uma possibilidade real que a agência USAID seja fechada para sempre. E galera, ainda não sabemos exatamente quem recebeu grana dessa agência aqui no Brasil, mas a listagem com os nomes foi prometida. E aí o caos vai ser instalado em solo tupiniquense. Grana gringa para interferirem nas políticas públicas de outros países, do nosso país. E isso, meus amigos, é um ataque à soberania da forma bem escrachada. Segura, Open Society Foundation! Já é com vocês, hein? E no meio da galera desenterrando quem botou milhões da USAID no Brasil, eis que uma foto, uma matéria, chamou bastante atenção. Em evento internacional, o presidente do TSE reforça a educação digital para combater fake news. Encontro reuniu representantes de organizações
preocupadas em enfrentar as ameaças digitais à democracia. É o fantasma mundial, né? Tipo, bu, gente, bu. O ano era 2021 e o presidente do TSE em questão era Barroso. E adivinha quem promoveu o evento? Pois é. Abre aspas para um trecho da matéria. O evento que debateu a temática foi promovido pelo Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político e pela USAID. O presidente do TSE e representantes das organizações que fomentam ações de fortalecimento da democracia global discutiram sobre como autoridades e a sociedade organizada podem combater as ameaças digitais e ajudar a garantir que a tecnologia funcione para promover a integridade das eleições e dos processos políticos ao redor do mundo. Fecha aspas. Só a título de curiosidade, no mesmo ano que essa reunião aconteceu, 2021, o ministro Barroso participou de uma reunião temática no Senado, se posicionando contra o voto auditável, dizendo que, no caso do voto auditável como estava sendo proposto, que um papel fosse impresso após o seu voto na urna eletrônica e ele caísse automaticamente em uma urna lacrada sem que ninguém tivesse contato com o mesmo, mas você pudesse auditar o seu próprio voto na mesma hora, era um risco para o processo eleitoral. E, gente do céu, nem sei porque que eu lembrei disso uma hora dessas, totalmente do nada. Mas, enfim, eu contei isso para vocês porque ontem o Eduardo Bolsonaro acusou, segundo a Folha, sem provas, ONGs e a USA de interferirem nas eleições brasileiras e defendeu a abertura de uma CPI. O Eduardo associou organizações que participam de programas de combate à desinformação à suposta conspiração contra o ex-presidente Bolsonaro. Já as entidades citadas disseram que a alegação é falsa. Porque é claro que, se fosse verdade, elas iam aparecer para dizer que, não, foi mal, hein? Olha o que a gente fez, interferimos nas eleições de vocês. Desculpa a gente, viu? Tudo de bom. Mas eu nem tô acreditando nessas ONGs e na USAID. Eu tô acreditando nas instituições do meu país, que através da figura do presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, informou que o STF não é um tribunal ativista. Nós derrotamos o bolsonarismo. Gente, não sei de onde que isso veio, mas tá. Continuando. Segundo o ministro, criticar o Supremo por aplicar a Constituição não é justo. Em discurso na abertura do Legislativo, Barroso já havia defendido a atuação de agentes políticos não eleitos pelo voto popular. Atuação de agentes políticos não eleitos. De quem será que ele está falando? O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Então, eu não sei qual seria esse agente não eleito citado pelo Barroso, mas que o Gilmar Mendes disse isso aqui... De fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. Ah, ele disse. E pensando nessa situação que o Barroso disse, que o Supremo não pode ser criticado por aplicar a Constituição, eu queria saber onde está escrito no livrinho que um único ministro, em decisão monocrática, poderia impedir ações policiais em comunidades no Rio de Janeiro. Porque foi exatamente o que aconteceu. E o resultado foi tão ruim, tão péssimo em termos de aumento de criminalidade, que se fala abertamente que o Rio de Janeiro virou um paraíso para as facções e o crime organizado. E como a decisão do Fachin é sempre lembrada quando se fala que a força policial está de mãos atadas, já que foi ele que proibiu a ação policial nas comunidades, a água bateu na bunda. E agora, 4 anos depois, o Supremo se reúne para decidir se mantém a decisão do Fachin ou se derruba. Com o rojão estourando, o resultado foi... Fachin, eles soltaram a sua mão. Véi, você tá muito sozinho nessa. Conversando com o ministro sobre essa questão, muitos dizem que o Fachin está isolado nessa, porque isso vai ter uma repercussão nacional, não é só para a polícia do Rio. Eu ouvi do ministro do Supremo exatamente isso, Otávio, para complementar a sua apuração. Então, que ele estaria isolado nessa discussão. Porque também é um peso para o Supremo. Oi? Porque também é um peso para o Supremo. Cara, eu dizer como a polícia vai agir. Então, o Fux falou isso na sessão. O Gilmar Mendes falou, olha, gente, a gente não pode esquecer que o problema são os fuzis, atacar a causa, né?
E o Alexandre de Moraes fez a fala mais forte, dizendo só, onde tem milícia e tráfico, a polícia tem que entrar com o armamento mais possível. Ele está dizendo o quê? Que não dá para resolver a guerra de Gaza com a política, com a polícia, a guarda suíça do Vaticano. Que o ministro vem da área da segurança pública. Então ninguém está se colocando a favor da ilegalidade, ninguém está se colocando a favor da polícia que atira primeiro e pergunta depois. Ninguém está defendendo a polícia que age diferente na favela e no asfalto. Mas também ninguém pode defender uma decisão jurídica que coloca, primeiro, a polícia numa situação de insegurança jurídica. Pô, eu vou atrás do bandido e ainda vou ser processado? 4 anos depois, eles perceberam isso. Então, Suprema Corte num momento difícil, hein? Mas segura essa informação, porque agora eu vou voltar a falar do Lula, que teve o Globo. E sério, gente, eu ia esperar isso de qualquer jornal, menos do Globo, o que mostra que o barco tá enchendo de água mesmo. Mas enfim, o Globo foi de livre e espontânea vontade atrás de ONGs petistas, de ex-assessores do Gilmar Tato do PT, que firmaram acordos milionários com o governo para a distribuição de comida aos mais necessitados. Porém, não só não entregaram as comidas, como entregaram uma prestação de contas como se realmente tivessem feito a distribuição das marmitas e embolsaram o dinheiro, mais de 5 milhões de reais. Além disso, o lugar que foi informado onde essas ONGs estariam funcionando simplesmente não existe. E, gente, quando o Geyer pensou em abrir uma associação que nunca recebeu R$1 de verba pública, ele sofreu busca e apreensão da Polícia Federal às vésperas de uma eleição. O Globo descobriu esse possível esquema controlado por petistas e o pior, envolvendo distribuição de comida no momento que o Lula fala que se tá caro, não compra. E vai ficar por isso mesmo? E eu nem vou pegar no ponto de que eu fiquei surpresa do Globo ter feito essa investigação e essa denúncia. Mas eu vou pegar no ponto do porquê agora, após 2 anos de longa conivência e passação de pano para o governo. O que mudou? Se bem que alguns integrantes da Globo News, como Miriam Leitão e Daniela Lima, se prestaram ao papel ridículo de dizer que se a laranja tá cara, faz suco de cenoura, não tem picanha, faz patinho. Juro pra vocês que isso aconteceu na vida real. Jornalistas dando receitinhas de como economizar sem a picanha prometida pelo Lula. Porque isso aqui é Brasil, fi. Mas, de um outro lado, o Globo segue colocando o dedo na ferida de geral e lança um editorial dizendo que o Supremo deveria derrubar a decisão do próprio Supremo de impedir policiais de subir às favelas. Porque tem que haver um outro meio que não seja impedir os policiais de cumprirem o seu papel. E ainda numa outra vertente, a Rede Lula chamou um especialista que praticamente chamou o Lula de burro e de bravateiro. Não que ele tenha dito com essas palavras, né, tipo seu burro e bravateiro, mas foi a única conclusão possível ao analisar a fala do Lula em que ele culpa o Banco Central por todos os seus problemas. Não se trata de argumentação, o presidente não tem razão nenhuma. Né? Não tem, aliás, o Banco Central subiu o juro. Subir juro é tipicamente o tipo de coisa que tende a valorizar o real, relativamente fazer o preço do dólar cair. A história dele de que subiu o juro e matou uma arapuca que faz o dólar subir é um erro crasso de economia, quer dizer, só revela o desconhecimento do presidente acerca desse assunto. A questão é a tradicional, quer dizer, jamais o Lula é culpado por qualquer coisa. Sempre alguém, né, apronta algo que ele não tem como fazer, é só pedir desculpas pelos demais e dizer que é uma vítima da situação. Então ele está aproveitando, né, o fato para mais uma vez tentar passar a culpa das más políticas econômicas que ele tem adotado, né, em alguém que, enfim, não tem nada a ver com ele. Nossa Senhora, no meio da cara. E o mais chocante, em plena rede estatal não oficial. Gente, por que estão fazendo isso agora? Caos financeiro, caos moral, Suprema Corte na Berlinda, escândalo internacional. Pelo menos o Lula tá cuidando da Amazônia, né? Então, menino, deixa eu te contar um negócio. Você lembra da luta do Bolsonaro pela exploração do petróleo no Foz da Amazônia? O que nos daria competitividade mundial, além de diminuir o preço do nosso combustível? Pois é, não podia porque... Salve a Amazônia! Com o Lula, não só o Brasil teve a maior área queimada dos últimos 20 anos, como agora o Lula quer ir lá e tirar o petróleo da Foz do Amazonas. Ah, mas o Ibama é contra. Fácil de resolver. O Lula tá querendo trocar os caras lá do Ibama, que são contra, para colocar aqueles que são a favor. Viu? Super simples. Mas e a Marina Cinza, a ministra do Meio Ambiente, a maior autoridade brasileira sobre meio ambiente? Ela também é contra. E aí? O que vai fazer?
Então vai fazer assim. Você humilha a Marina, a obrigando a virar público dizer que a exploração do petróleo na Foz do Amazonas não está na competência dela nem no Ministério do Meio Ambiente. Gente, pai vai meter a broca na Foz do Amazonas e vai chover petróleo! E então vai sobrar a cara de tacho do militante que ficou gritando na internet. Vai sobrar a cara de pastel do jornalista da Rede Lula que achava essa ideia do Bolsonaro um absurdo. E no fim, terão que enfiar o rabinho entre as pernas, engolir o choro e ficar caladinho, como o bom gado humilhado que eles são. E se você soma isso a um déspota que é considerado pelas maiores autoridades do mundo um completo Zé Ninguém que só fala bobagem? Porque sim, Lula, lembramos que você ia acabar com a guerra na Ucrânia com uma cervejinha e agora o Zelensky diz que você nem é player nesse jogo. E o Putin tá depositando toda a esperança no Trump, que você diz ser um fascista ou nazista. Agora nem lembro. Mas eu lembro que você foi condenado pelo mundo inteiro ao equiparar a reação de Israel ao Holocausto. Lembramos também que até hoje você não condenou as eleições na Venezuela como a mais absoluta fraude. E você só conseguiu esses feitos porque, na real, você é um pária. E sem o boom das commodities, não dá pra tentar parecer que você é um gênio da política. Ou todo mundo solta sua mão, ou cai todo mundo com você. E aí? Adivinha o que a galera escolheu? Casa com uma avaliação, uma frase que eu vi hoje de uma importante autoridade de Brasília, em que ele diz assim, olha só. Olha só. Eu te afirmo que hoje Brasília vive o pior momento da sua história. Ele fala. Nossa, é grave, né? É bem grave. E vindo, eu não posso revelar a fonte, mas eu posso dizer que a fonte é alguém muito importante em Brasília que conhece os meandros dos três poderes, que disse o seguinte, que o judiciário está muito corrompido de setores do STJ para baixo. Ele fala isso. Ele fala que o governo é um governo perdido, o que de fato é, e que o Congresso é um Congresso sem nenhum limite. Brasília vive hoje o pior momento de sua história. Gente, só imagina esse desgoverno na pandemia. Meu Deus. Porque esse estrago é trabalho profissional. Imagina com o agravo de uma calamidade mundial. Portanto, não se aflinja, pequeno gafanhoto. Tá realmente tudo péssimo. É uma tragédia atrás da outra. Mas isso é bom. Acabou a memória afetiva, acabou o saudosismo. O resultado após o remédio amargo vai ser a cura. Não só não terá Lula em 2026, como não existe nenhum outro nome da esquerda para sequer fazer pressão contra o Bolsonaro. Então, eles precisam correr para condenar o Bolsonaro no STF com base na delação do Cid, o que, na verdade, nem deve nos preocupar, já que em 2018, o STF absolveu a Gleisi e seu ex-marido e ex-ministro Paulo Bernardo da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. E por mais que a PGR tenha dito que a Gleisi recebeu 1 milhão da Petrobras, o STF acatou a defesa que disse que não existia nenhuma prova, além de delações premiadas. Então, já que o Barroso falou que o STF não é uma corte ativista e essa jurisprudência está bem consolidada, eles não vão condenar o Bolsonaro com base em delação premiada por um golpe que nunca aconteceu. Ao contrário do saque deliberado do PT à Petrobras e fundos de pensão, que, aliás, estão todos livres, leves e soltos com suas condenações anuladas pela própria Suprema Corte. Seria, no mínimo, sei lá, inconsistente com as próprias decisões do STF, vocês não acham? E já pensando lá na frente que Lula é um déspota nacional e internacional que manda seu povo não comprar comida cara, porque a comida tá cara, e a primeira-dama ansiosa para o carnaval enquanto se programa para mais uma viagem às custas do brasileiro para falar sobre a fome no mundo? Sem nenhum nome para chegar na unha do Bolsonaro e tendo que lidar com a saudade que o povo tá do ódio, já que o amor custa muito caro e vem cheio de escândalos. A mídia passou o dia inteiro de ontem dizendo em todas as programações que vem aí, com apoio de Hugo Mota, a PEC do semipresidencialismo, onde eles tentarão tirar o direito do povo de eleger seu presidente de fato e colocarão no lugar uma rainha da Inglaterra. O nome disso é golpe. E isso sim, meus caros, será um verdadeiro golpe. Congresso elegendo por sequência infinita um primeiro-ministro de centro e consolidando o regime no Brasil sobre a falsa sensação de normalidade institucional. E é contra isso que nós vamos lutar, porque todo o resto que eu falei é apenas consequência. Ninguém, e eu disse ninguém, vai parar o que nós começamos. E acredite,
nós apenas começamos. Vem 2026! A gente tá te esperando. É só uma questão de tempo. E já que você ficou até aqui, galera, eu fiquei chocada com as últimas coisas que rolaram nessa última temporada da saga pra salvar a democracia. Oi. Mas como o limão azedo sempre vira uma boa limonada, eu resolvi falar sobre todas essas tretas no vídeo novo que eu gravei pra família. Eu falei tudo que eu queria sem nenhum medo de desagradar a nossa linda democracia. Só que nem tudo são flores e uma coisa triste aconteceu. Cara, eu me dei conta que você tá aqui fora, sem acesso a todos os conteúdos exclusivos dessa família. Você tá perdendo conteúdos divertidos como o Te Barbarizei, uma série super engraçada que eu faço pra te atualizar. Meus documentários exclusivos. O Gabinete do Pop com episódios inéditos do Heróis e Mais. E os vídeos de geopolítica super divertidos do Saindo da Bolha. Todos esses conteúdos estão esperando por você na família Te Atualizei. Você quer continuar aqui fora, confuso com as invencionices dos jornalistas, ou você quer embarcar comigo nessa jornada irritante, mas que não vai nos impedir de rir no final? Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre pra família Te Atualizei. Juntos, você sabe, somos mais fortes. Beijo! Assinando Te Atualizei.app, você financia o meu trabalho, que dá muito trabalho, e eu tenho que assistir a Rede Lula, galera, é insalubre. Eu te ofereço em troca conteúdos exclusivos, onde você se informa, passa raiva, mas sempre que possível bota um sorriso na cara. Porque eu realmente acredito que nós vamos rir por último, e quem ri por último, você já sabe. E pensando naqueles que não conhecem o que os governos socialistas e comunistas promoveram pelo mundo, eu te recomendo maratonar a série das Revoluções Vermelhas com episódios de Rússia, China, Cuba e Venezuela já disponíveis. Pois é, eles sempre começam com "é para salvar a democracia", seguido de um "é para o bem do povo". Pois é, eles nunca anunciam que, na verdade, a ditadura é por poder e controle. Então, vai lá maratonar e saber o que nós não vamos deixar se consolidar em solo tupiniquense. Porque no nosso turno, não. Lembra? Pra quem quiser e puder, o link tá fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês e galera, essa pergunta é séria. Eu quero a sua resposta. Bora de impeachment porque o Brasil não aguenta mais 2 anos ou deixa o painho derreter pra nunca mais voltar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.